E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1920. Antes de eu entrar no prêmio propriamente dito, eu gostaria de fazer um recorrido histórico para a gente poder entender como que esse pesquisador chegou nas conclusões que ele chegou, fez os trabalhos que ele fez, quais foram as bases que assentaram os conhecimentos que ele necessitou para entender o que ele entendeu. Então, antes de tudo, vale a pena a gente lembrar que os médicos, os xamãs, os pajés, todos os conhecimentos médicos que foram herdados de geração em geração, todos eles tinham, de certa maneira, uma tentativa de explicar como o corpo funcionava em diferentes condições, diferentes estímulos. Sempre existiu isso. A partir da medicina grega, da medicina chinesa também, da ayurvédica, houve uma tentativa um pouco mais científica, por assim dizer, mais material, melhor dizendo, para tentar explicar como que o corpo funcionava. No caso da medicina grega especificamente, a partir daí teve uma tentativa de explicar através da química e da física. Obviamente essas áreas do conhecimento elas não eram ainda estabelecidas como são hoje, né? A gente sabe que foi a partir do século XVII, XVIII, no caso da física até um pouco antes, né? No século XVI, que se estabeleceram como ramas científicas, não como especulações filosóficas, né? Como, por exemplo, o Aristóteles foi um dos grandes teóricos da física e de outras áreas do conhecimento, mas ainda não era um conhecimento extremamente científico, ou melhor dizendo, experimental, empírico, como foi depois do Galileu, Newton e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer é que lá naquela medicina grega já havia um conhecimento através da química e da física. Um grande exemplo foi a maneira que os médicos hipocráticos viam o processo da digestão. O processo da digestão, então, os gregos viam como que a alimentação, os alimentos passavam pelo tubo digestivo, chegavam lá e havia uma transformação desse alimento em fluidos, em líquidos. Então, o sangue, a bilis negra, a bilis amarela, o fleuma, eram todos os fluidos que eram provenientes também do alimento. O corpo produzia, mas a partir do alimento. Então, era uma concepção química do processo da digestão. Óbvio que diferente da nossa. Um médico depois, 200 anos depois do Hipócrates, chamado Erasistrato, foi um anatomista que trabalhou com o Herófilo também, em Alexandria, e o Erasistrato ele dissecou muitos cadáveres, dissecou muitos animais, então ele viu a extensão do tubo digestivo, viu que, ou seja, vinha desde a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, bom, todos os órgãos que compõem o aparato, o sistema digestivo. Ele viu aquela extensão, ele escutava, ele sabia que havia ali um movimento peristáltico, uma motilidade em todo esse trato digestivo, e ele então pensou que o processo da digestão não era dado, existia uma transformação da matéria, mas era dada pela movimentação, ou seja, o tubo digestivo ia triturando, ia macerando todo esse alimento e depois ele estava em partículas tão pequenas que ele podia entrar no nosso organismo e servir como energia. Então é uma visão um pouco mais física do processo da digestão. Então a gente tem os médicos hipocráticos com a digestão da transformação da matéria, o Erasistrato falando sobre a maceração, né, o movimento mecânico que aperta e tritura os alimentos, e depois o Galeno, o Cláudio Galeno, foi pelo lado do Hipócrates, né? Ele tinha uma devoção, por assim dizer, à medicina hipocrática, e ele aporta dizendo que o corpo não só transforma o alimento nesses fluidos, que quando ele transforma o alimento ele gera calor. E aí, se a gente for parar para pensar, todas essas concepções elas não estão erradas. Elas, de alguma maneira, elas estão corretas. E transcorreram diversos anos e diversos experimentos foram feitos. O Francisco Silvius, né, para quem lembra da assessora de Silvio, o Francisco Silvius foi um dos pesquisadores que
que conseguiu pesquisar bastante também a respeito da digestão, da função do suco gástrico. Teve um pesquisador italiano também, muito importante, chamado Lazzaro Spallanzani. Ele fez diversos experimentos em diferentes âmbitos da biologia, né? Ele era um biólogo e ele até é engraçado, né? Curioso que ele foi um dos primeiros a apontar cientificamente a presença dos micro-organismos associados a patologias, antes mesmo do Pasteur, mas ele não teve os meios para poder comprovar. Mas ele ficou o registro que ele foi um dos pioneiros nessa área. E no campo da digestão ele fez experimentos interessantíssimos, né? Ele usava alguns tubos com pedaços de alimento, de carne, ele colocava no estômago de aves e depois ele retirava e ele percebia que mesmo sem o contato com as paredes do estômago, né, da mucosa, havia digestão. Então ele conseguiu demonstrar que o processo era muito mais químico do que físico. Ele gostou tanto dos experimentos dele que ele acabou fazendo diversos experimentos com ele mesmo. Ele atava um alimento, passava pelo esôfago, deixava lá no estômago um pouco e depois retirava e ele percebia que o alimento tinha sido parcialmente ou totalmente digerido. Depois, com o tempo, houve o ápice das pesquisas no campo da digestão. Eu estou falando todos esses experimentos para mostrar o quanto que a química e a física sempre tiveram presentes na medicina, na fisiologia. Foi o William Belmont, que foi um cirurgião canadense, que o que aconteceu foi que um soldado do exército canadense, ele teve um ferimento a curta distância com uma bala e perfurou a parede abdominal dele e ficou exposta. Ela não teve uma cicatrização completa, ficou um orifício onde podia se olhar para dentro da cavidade abdominal e para dentro do estômago especificamente, né? Então no hipocôndrio esquerdo estava uma perfuração e o William Belmont, que era um cirurgião muito curioso, também era um cientista, dá para se considerar assim, ele pagou o Martin para ele poder olhar para dentro da cavidade abdominal e ali ele pagou para poder ficar fazendo experimentos. Ele ficou durante 9 anos fazendo experimentos com o Martin, com esse soldado, e ele fez mais de 200 experimentos mostrando a função do ácido clorídrico, de algumas enzimas que funcionam no estômago, como que o leite é processado, como que a carne é processada, os carboidratos, as gorduras, as proteínas. Então tudo ele fez muitos experimentos e ali ele demonstrou que realmente o processo químico ele é mais importante que o mecânico, mas o mecânico também existe, né? Então todo esse recorrido foi muito importante para entender que a química e a física, de certa maneira, elas sempre deram um suporte para o pensamento teórico da medicina. No caso do nosso pesquisador específico, os dois grandes cientistas que pavimentaram as bases para ele foi o William Harvey, por um lado, né, o inglês que conseguiu demonstrar que o coração é uma bomba mecânica. Ele de certa maneira destruiu a visão do Galeno, que tinha uma visão que o coração produzia calor e fazia uma função ali de mudar o sangue, o pneuma. Eu não vou entrar muito aqui, né, na nomenclatura galênica porque não tem a ver com o vídeo, mas o que é importante saber é que o William Harvey foi o primeiro a demonstrar que o coração era uma bomba mecânica que ejetava sangue, principalmente a partir do ventrículo esquerdo até a aorta, para distribuir o sangue, e que as veias tinham função de retornar. Ele realizou diversos experimentos. Durante 30 anos ele fez muitos experimentos mostrando que quando tinha uma pressão, uma interrupção no fluxo, as veias passavam a se dilatar mais porque elas tinham função de retornar até o coração. Então William Harvey mostrou que o coração é uma bomba mecânica, então é algo físico. Outro pesquisador na mesma época ali, o Galileu, demonstrando que o universo estava formado de planetas e
fazendo diversas teorias também, o corpo começou a ser visto um pouco como esse conjunto de estruturas e paletas que se tornam alavancas, e o corpo passou a ter toda uma conotação mecânica. De tanto que aí houveram 3 correntes filosóficas muito importantes, que foram os animistas, os vitalistas e, por último, os mecanicistas. Os animistas eram aqueles que viam que o corpo não passava de uma matéria moribunda, que ela atrapalhava a alma. A alma é o processo realmente importante, ou é a grande chave do ser humano. E a doença nada mais era do que a alma tentando se desprender do corpo. E quando a pessoa morria, ela acabava tendo essa liberdade. Os vitalistas, pelo contrário, na realidade os vitalistas eles tinham um certo equilíbrio. Eles acreditavam que existia a alma ela era parte do ser humano, mas havia também os processos físico-químicos. E os mecanicistas eles eram mais radicais, empiristas e materialistas, por assim dizer. Eles acreditavam somente nos processos físico-químicos. Então tinham essas correntes filosóficas que começaram a surgir. Os mecanicistas depois prevaleceram no campo científico, porque teve muita experimentação. E no caso, então, voltando para os conhecimentos que pavimentaram o vencedor do Nobel de 1920, William Harvey. Só que o William Harvey ele não conseguiu demonstrar o que havia entre as veias e artérias. Então a gente sabe que o sistema capilar, esses vasos diminutos, que na realidade estão entre as vênulas e arteríolas, William Harvey não chegou a usar os microscópios. Mas outro pesquisador, outro investigador chamado Marcelo Malpighi foi um dos grandes anatomistas e histologistas que verificou através do microscópio que existiam então estruturas ali onde existiam todo um intercâmbio gasoso e nutricional também entre os tecidos e os vasos. Então esse conhecimento foi dado já a partir do século XVI, XVII, XVIII, todo mundo já sabia sobre isso. Mas ainda tinham muitas coisas a serem descobertas, e aí vai começar a entrar o nosso grande vencedor do ano de 1920, o August Krug. Tá? O August Krug é um dinamarquês que nasce em 1874, um cara extremamente inteligente desde criança. As biografias dele contam que ele na escola, até os professores acreditavam que ele era um pouco preguiçoso, porque ele tinha tanta facilidade que ele não precisava se esforçar muito. Os outros colegas se esforçavam nos outros conteúdos e ele nunca precisava se esforçar e sempre tirava as melhores notas. Sempre teve muita paixão pela experimentação. Ele teve um professor ainda no colegial que estimulou ele a ver a natureza, a olhar as coisas como de uma maneira mais científica, e ele desde então ficou muito fascinado. Ele tentou entrar na Universidade de Copenhague de Medicina, mas antes da graduação dele, bem antes, ele decide trocar para Zoologia, e no curso ele estava se dando muito bem. Ele foi num seminário do Christian Bohr, todo mundo conhece na fisiologia o efeito Bohr, né, Bohr-Haldane, em relação à dissociação do oxigênio, a afinidade do oxigênio, né, nos tecidos, com a hemoglobina e tudo mais. Então o Bohr era um grande pesquisador, um fisiologista já premiado, muito conhecido, e acabou que o August Krug ele foi lá fazer um teste no laboratório do Bohr para ele poder permanecer lá. E lá ele ficou durante um bom tempo como assistente. Ele foi mandado para fora do país para fazer algumas pesquisas. Ele saiu muito bem. Ele desenvolveu até alguns aparatos para mensurar a quantidade de gases, principalmente dióxido de carbono, até mesmo de oxigênio, óxido nitroso. Ele foi um pesquisador meticuloso nesse sentido de mensurar gases em determinados ambientes. Nisso ele já começou a ganhar algumas premiações,
E aí lá no, no Instituto do Bohr ele acabou ganhando posições mais privilegiadas, por assim dizer. Foi crescendo, fez outras pesquisas muito importantes, mas ele tentou corroborar com o seu grande mestre numa teoria que existia que a passagem, a hematose, a passagem de oxigênio dos alvéolos para os capilares pulmonares, ela se dava através de uma secreção, de um processo ativo. Então ele pensou, vou fazer algumas experimentações, eu desenvolvi alguns aparatos para mensurar os gases, então eu vou mensurar a quantidade de gás que existe nos capilares pulmonares e nos alvéolos. E eu vou comprovar que o Bohr está correto na secreção. Né? O Bohr e Haldane pensavam isso. E a comunidade científica dava esse mérito para eles como se realmente houvesse a secreção. E ele fez muitos e muitos experimentos. Inclusive aí nesse período ele conhece a futura esposa dele, a Marie Krogh, que foi uma das primeiras médicas da Dinamarca, também uma pesquisadora, além de ser uma grande médica, era uma cientista muito competente, muito importante em todas as pesquisas do Krogh. Ela ajudou muito. E eles começaram a pesquisar isso e os resultados não estavam corroborando com o Bohr. Os resultados, pelo contrário, eles estavam demonstrando que não havia secreção e sim era uma difusão passiva. Era a passagem de um gradiente de maior concentração para uma menor concentração. E quando ele publicou isso, ele demorou até para publicar, porque ele queria ver se realmente isso estava certo. Houve uma ruptura entre os dois, depois o Bohr acabou falecendo e o Krugh continuou suas pesquisas, teve o seu próprio laboratório, depois entrou na Universidade de Copenhague para dar aulas de fisiologia e seguiu crescendo no meio acadêmico. Ele fez muitas e muitas pesquisas. Eu vou numerar algumas antes de eu entrar na pesquisa dele que ele rendeu o Nobel. Ele pesquisou sobre as questões osmóticas, né, as trocas osmóticas entre principalmente anfíbios, sapos, rãs e anfíbios em geral, respiração cutânea e pulmonar dos anfíbios. Ele viu a questão sobre o metabolismo calórico, né, a geração de calor através do metabolismo. Além disso, ele ajudou a aprimorar e a desenvolver ferramentas tecnológicas que a gente usa hoje em dia, como o espirômetro, como as bicicletas ergométricas. Então ele teve uma abrangência muito grande na fisiologia. A obra que ele realmente, a investigação dele que foi realmente muito grande, que foi um divisor de águas, foi a da redistribuição de fluxo e da regulação do diâmetro dos capilares arteriais. Porque o que acontece era o seguinte: não se sabia muito bem como que acontecia, mas os tecidos eles ficavam eritematosos, eles existia uma hiperêmia, sempre existiu, óbvio, mas ninguém sabia explicar o como, né? Principalmente no exercício físico, até em situações de inflamação, né? A gente sabe a tétrade de Celso, dor, rubor, calor, tumor, perda parcial da função, mas essa chegada de uma maior chegada de sangue nesses tecidos, ninguém sabia explicar o como que acontecia. E algumas teorias falavam que era apenas por um aumento da pressão arterial fazia com que chegasse mais sangue nos tecidos. Na realidade, isso não explicava muita coisa, porque aumentar a pressão arterial vai aumentar a perfusão em todos os tecidos, né? Então não necessariamente isso não acontecia. Então o Krugh passou a gostar de fazer muito exercício físico e ele percebeu o fenômeno de vasodilatação, mas ele não sabia explicar muito bem o que acontecia. Então ele pensou em desenvolver diversos experimentos para comprovar o que acontecia.
E aí o que ele fez foi estimular, por exemplo, a vasculatura da língua de rãs, de sapos, e ele percebia que quando ele fazia a estimulação, o diâmetro dos vasos, eles de certa maneira aumentavam um pouco. Então algumas teorias surgiram nesse meio tempo, pensando que podiam haver alguns vasos que não estavam sendo utilizados e no momento da estimulação do tecido eles passavam a ser utilizados. E ele fez cortes histológicos, analisou o número de vasos, viu que não tinha uma mudança durante a estimulação ou a não estimulação, eles eram sempre os mesmos vasos. E o que ele conseguiu realmente notar foi que o que acontecia é que existiam esfínteres pré-capilares que, em determinadas situações, tanto por a liberação de algumas substâncias vasodilatadoras, como a gente sabe hoje em dia, adrenalina, dependendo do tecido, né? Adrenalina, histamina, prostaglandinas, bradicinina, várias dessas substâncias químicas, ou também adenosina, substâncias metabólicas que são provenientes dos tecidos, das células, né, do metabolismo celular, faziam então com que esses esfínteres se relaxassem e o diâmetro deles aumentasse. Quando o diâmetro aumenta, o fluxo aumenta, né, então chega uma chegada maior de sangue. E com isso, então, ele foi pioneiro nessa questão da redistribuição de fluxo. E com o tempo depois foi pesquisado quais eram os receptores, tanto adrenérgicos como colinérgicos, nesses diferentes esfínteres pré-capilares, e aí surgiram as terapias, os fármacos que atuavam aí e podiam então tratar de fenômenos de redistribuição de fluxo que estavam alterados, que eram alguns transtornos do organismo, como por exemplo o choque. O choque, existe toda uma hipotensão que acontece, né, durante esse processo por uma vasodilatação excessiva, enfim. Então, existiu depois novas pesquisas em cima do que ele fez, mas o que ele conseguiu realmente mostrar é que os tecidos que estavam sendo mais utilizados, eles liberavam determinadas substâncias, e essas substâncias ou metabólitos faziam com que houvesse uma abertura do capilar, aumento do diâmetro, aumento do fluxo, e por isso justificava a hiperêmia, um aumento da chegada de sangue, de oxigênio. Além disso, ele pesquisou outras coisas em relação ao metabolismo, geração de calor, tudo mais. Foi um pesquisador muito importante, também muito criticado, porque ele acabou falando uma frase, não me lembro se ele escreveu ou ele falou num discurso, que ele acreditava que cada animal na natureza foi feito para resolver um problema fisiológico. Cada animal tinha a resposta fisiológica, na realidade tinha a anatomia, a constituição anatômica, histológica e fisiológica para responder um problema fisiológico da anatomia humana, ou de todas as outras espécies, por assim dizer, porque existiam semelhanças então entre mamíferos, entre diferentes espécies. Então ele foi muito criticado por isso, porque ele acabou estimulando a utilização de animais em laboratórios para poder responder perguntas fisiológicas ou fisiopatológicas. E aí ele teve críticas duras a respeito disso. Hoje em dia as pesquisas com animais elas estão cada vez mais reduzindo, tanto que diversas pesquisas é possível utilizar bactérias, utilizar seres sem sistema nervoso, apenas com código genético, uma investigação mais da biologia molecular mesmo. Então o princípio dele está, de certa maneira, caindo por terra. Ainda são utilizados animais, claro que para algumas pesquisas ainda não é possível não utilizar, mas ele também foi muito criticado, somente para constar isso. Então ele teve que suportar essas críticas, mas ele permaneceu sempre constante nas pesquisas. Ele
quando ele se aposentou na universidade, ele continuou pesquisando nos laboratórios. E para concluir toda essa biografia dele, uma das coisas muito importantes foi que quando ele fez uma viagem até os Estados Unidos para receber algumas premiações em algumas universidades, e ele decidiu ir até o Canadá para conversar com os pesquisadores que estavam conseguindo extrair a insulina de bois, né, a insulina bovina, porque a Marie Krug, a mulher dele, tinha diabetes, tinha diagnóstico de diabetes, e a gente sabe que naquela época, antes da extração e de isolar a insulina, quem tinha diabetes não conseguia resistir por muito tempo, eram meses ou anos no máximo, né, prolongada a vida, mas as pessoas não resistiam. A diabetes era ainda é uma enfermidade muito letal, mas naquela época muito mais do que nos dias de hoje. E aí ele pede pro Bastian e pro Bating para ele poder explorar essas substâncias, para ele poder também trabalhar lá na Dinamarca. E ele recebe a permissão, eu não sei que tipo de acordo eles fizeram, e ele então abriu um laboratório que se chama Nordisk, e até hoje funciona, é ainda o maior produtor de insulina do mundo. E o Nordisk foi importante para alguns processos, como, por exemplo, a insulina na época que foi isolada, ela ainda era uma insulina bovina, então as proteínas que constituíam esse hormônio, eles ainda davam alguns colaterais nos seres humanos. Então, com o tempo foi modificado, já não é mais a bovina, teve modificações. Mas uma coisa importante que o laboratório que o Krug desenvolveu fez foi que no começo eram 8 a 10 aplicações diárias para um paciente com diabetes. Então era muito complicado, a qualidade de vida do paciente era alterada drasticamente, e o laboratório da Nordisk conseguiu modificar as proteínas, a constituição química do hormônio, fez com que as aplicações fossem 3 vezes por dia. Isso, durante alguns 10, 15 anos eles conseguiram desenvolver isso. Então de 8 a 10 passou para 3 aplicações diárias de insulina. Com o tempo, novas tecnologias surgiram, a insulina ficou cada vez com menos colaterais. Hoje em dia, no máximo 1 ou 2 aplicações diárias, então depende de cada caso. Mas constando então que o August Krug também participou de outra premiação, né, do Nobel, que foi em 1923, a respeito da insulina, né, como o hormônio regulador da glicemia, e também quando existe uma alteração tanto na secreção quanto no reconhecimento desse hormônio, pode se levar à condição de diabetes. Então o August Krug também esteve envolvido indiretamente nesse processo. Mas a gente vai deixar essa questão da diabetes para outro vídeo, que é daqui a 2 vídeos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer coisa deixem aí nos comentários. Nos vemos em breve. Um abraço a todos.